Vamos lá, seguindo aqui, cara, já falamos aqui sobre o OpenClaw, né? Que é uma forma de você ter um agente autônomo de inteligência artificial e ter um assistente pessoal para fazer, cara, inúmeras coisas. Você pode usar desde ele para fazer lembretes para você, para fazer estudos para você, para criar conteúdo para você, se você for um criador de conteúdo, para fazer cálculos para você, caso você precise disso, para fazer pesquisas, para pesquisar cupom. Cara, eu tava vendo ontem um cara explicando, olha que ideia legal o cara teve. Ele vai no ChatGPT, vai lá na parte de pesquisar web, aí ele criou um prompt para que ele busque, por exemplo, ele quer comprar um tênis. Então ele quer comprar um determinado tênis da Nike. E ele fez um prompt, né, ou na verdade um agente, né, a partir de um prompt, para que rode a internet no Brasil e no mundo para buscar aquele tênis em específico da Nike, tô dando exemplo, né, para buscar aquele tênis específico da Nike e mais do que isso, aí que teve o pulo do gato, rodar a internet para tentar buscar cupom para aquela determinada loja. Então ele tá querendo pegar um tênis específico, tá querendo comprar, botou a inteligência artificial para achar o menor preço e o maior cupom, e ele faz uma forma de verificar se o cupom ainda tá válido, porque às vezes o cupom tem 6 meses e expirou. Então ele tá caçando o cupom e tá com... Cara, isso é uma excelente forma de uso para IA. Em vez de você ficar lá pesquisando lá o dia inteiro, lá no Buscapé, sei lá no Mercado Livre, quanto custa, cara, a inteligência artificial vai pesquisar isso para você. Olha que foda. Você tá entendendo? Então, você pode criar. Pô, eu tava vendo outro carinha achando momento bom pra passagem passagem de avião. Entendeu? Porra, e o cara fez um agente só pra ficar puxando as passagens mais baratas. E aí ele meio que criou um target. Ó, se chegar nesse valor, eu compro a passagem. E aí fica o dia inteiro lá pesquisando passagem pra ele. Cada 5 minutos ele tá pesquisando todas as companhias, todos os marketplaces de coisa. Pô, é um negócio trabalhando pra você 24 horas, sem você precisar fazer essa pesquisa o tempo inteiro, né? E aí, a gente tem o OpenClaw, que é um agente autônomo de IA. A Perplexity. E, cara, olhando agora em retrospecto, é tão óbvio que a gente precisava uma parada dessa. Isso, 98% dos cupons são inválidos. O que ele fez no prompt? Ele faz o cara ir até o checkout testar. Então não adianta só falar, tem um cupom aqui de 50%. Não, ele tem que ir lá testar no checkout se tá funcionando. Bom, eu tenho feito várias coisinhas, ainda todas muito incipientes, ainda todas muito iniciais aqui, mas tá me ajudando pra caralho, eu já mostrei aqui pra vocês. Pô, às 5:30 da manhã, a minha agente autônoma de inteligência artificial, que eu chamo de Cris Digital, né? A Cris Digital, ela simplesmente me manda um resumo das principais notícias do mercado, ou seja, eu já falei isso aqui 200 vezes, né? Mas é uma curadoria. Eu demorava cerca de 1 hora, às vezes 1 hora e meia para pesquisar tudo em todos os portais e tudo mais e ler as notícias. Cara, ela, baseado em algumas regras que eu pré-determinei, ela já me traz 20, 25, 30 notícias por dia. E aí eu faço uma curadoria, já tendo uma curadoria baseada no que eu quero. Aí eu pego aquelas 25 notícias e escolho 3, escolho 4, escolho 2, pode ser que nenhuma em algum dia. Mas, por exemplo, hoje eu tenho umas 8 para mostrar tudo curadoria feito pelo meu bot de inteligência artificial. Pô, a gente tá falando, cara, de 1 hora, 1 hora e meia que eu poderia estar dormindo. Eu poderia estar indo na academia. Eu poderia estar, porra, transando, madeirando. Eu poderia estar, porra, coçando o saco vendo Netflix. Entendeu? Então, eu entendo que a IA, né, muita gente vende a IA como se fosse, meu Deus, é a maior revolução do mundo. Cara, é só uma evolução do Google, cara. Pra mim, a IA é uma evolução do Google. É o Google personalizado. Em vez de ele fazer uma busca, ele executa coisas pra você, né? Então, é uma mão na roda pra várias e várias e várias e várias coisas. Então, olhando em retrospecto, o OpenClaw é uma parada, cara, muito necessária. Porque você instala num computadorzinho, instala aí no Raspberry, instala aí numa VPS, e, porra, tu tá rodando uma máquina para inteligência artificial. É, a academia eu acho que eu usei um exemplo não tão bom, né? Calma, academia não é o melhor exemplo, não. E no McDonald's, ponto. Ficar 1 hora no McDonald's em vez de fazer essa pesquisa 1 hora. Cara, se você for parar pra ver, são 5 dias na semana que eu faço live, né? São pelo menos 5 horas por dia que eu tô. 5 horas por semana que eu tô economizando. No mês são 20 horas, cara. 20 horas é quase um dia. Eu tô economizando um dia só de fazer a primeira curadoria sobre as notícias.
que agora eu resolvo em 6 minutos, velho. Cara, isso tem muito valor. Velho, isso tem muito valor. É muito valor, absurdo de valor. Academia e Madeirando não ia estar de qualquer jeito. Qual a data para o Blockchain Conference 2026? 11 e 12 de setembro, tá? Passo lá do Transamérica em São Paulo. Bem legal. Bom, então, olhando em retrospecto, o OpenClaw é muito necessário. Não tô dizendo que é a melhor coisa do mundo. Tô dizendo que, meu Deus... Porque sempre vai ter um cara que fala assim, mas o OpenClaw gasta muito, é o Opala dos tokens. O OpenClaw ainda é muito grande. Tá bom, cara, mas tudo que hoje é grande começou pequeno, pô. A própria OpenAI, o próprio ChatGPT, no início, e a gente mostrou aqui, sei lá, 2023, já usava aqui, já mostrava aqui. Cara, era um lixo. Tu perguntava qual é o preço do Bitcoin, ele chutava qualquer coisa. Hoje tu pergunta qual que é o preço do Bitcoin, ele te dá um gráfico atualizado no milissegundo, cara. Então, pra chegar no que a gente tá hoje, precisou ter um negócio burro no início. Só que se você ignora algo só porque o início dele, o início, a parte incipiente dele é ruim, porra, tu tá fadado a ser um bosta na vida, né? Beleza. E aí, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque a Perplexity, olhando o ChatGPT que comprou a OpenClaw, e hoje, cara, tem muita gente usando OpenClaw. É tanta gente que usando OpenClaw que aqueles Mac Mini, os caras começaram a comprar tanto Mac Mini que esgotou os Mac Mini do mercado, inflacionaram os preços dos usados Mac Mini. Só pra ter uma noção, que o cara queria rodar o OpenClaw na instância dele em casa. E aí o cara botava lá um notebookzinho, um Mac Mini pra rodar isso aí, cara. Foda, né? Então, olhando pra isso, e aí eu quero mostrar pra vocês aqui, a introdução do Perplexity, que é uma inteligência artificial que hoje eu tenho usado mais do que o ChatGPT, tá? Só para falar para vocês. Para fazer pesquisa, eu tenho usado mais o Perplexity do que o ChatGPT. Tenho gostado mais. Então, o Perplexity está introduzindo o Perplexity Computer. Então, o computador Perplexity, que nada mais é do que um plano que você paga, então você não precisaria subir ele numa máquina, num VPS, ou num Mac Mini, ou num notebook, você não precisaria, num mini PC, você não precisaria, né? Você não precisa montar um servidor. O próprio Perplexity Computer vai ser como se fosse o teu VPS, o teu Mac Mini. E aí ele vai rodar inteligências artificiais em mais de 28 modelos. É isso? Mais de 20 modelos. Olha só a parada. Eu vou tirar a música. Olha só, viu aqui ele trabalhando? Ó, você tem uma planilha. E ó, você vai interagir essa planilha. Você vai interagir essa planilha com um agente que vai analisar essa planilha, fazer alterações, fazer curadoria para essa planilha. Então, basicamente, a Perplexity criou um OpenClaw que você não precisa ter um servidor. Você não precisa instalar nada, você não precisa fazer nada, você só treina ele, você só pede o que você quer que ele faça. Olha lá, pra quem faz conteúdo, tá editando um clipe, né? Tá editando um Reels ali e tal. Ó, falando de Airbnb, ó, tá procurando passagem no Airbnb ou hospedagem no Airbnb. Aí já puxou o Zillow, puxou o Google. Olha lá, monitorando o preço de casa. Então, você pode deixar um agentezinho monitorando o preço de casa. Você quer alugar? Ó, tá aí um negócio legal. Pô, às vezes tá vencendo o seu aluguel, né? O contrato, né? Tá vencendo o contrato de aluguel. Pô, daqui 3 meses ou eu renovo, eu pego outro lugar. Pô, você pode mapear, botar um agente para mapear na sua região, ou na região que você quer, valores de casa, valores de apartamento. E mais do que isso, entrar em contato com as imobiliárias ou com quem tá alugando, né? Fazer oferta de preço para você. Ó, essa casa aqui tá 1.500. Pô, eu pago 1.300. Vale. Entendeu? Você não quer mudar, mas se achar uma boiada, você vai. Cara, o negócio faz pra você, de forma autônoma, é só você programar. Tô dizendo que é a melhor coisa do mundo, né? É a coisa mais fácil, mas, porra, não é uma baita mão na roda? E aí o que acontece? Pra eu, que sou virgão de internet, sou virgão de computação, sou virgão de sistema, cara, isso aqui cai como uma luva, porque você não tem que fazer nada. Você vai simplesmente assinar o produto deles. Qual que é o problema? O problema é que os manão deixaram muito caro.
Se você entrar na Perplexity agora, ó, perplexity.ai. Tá aqui o link, tá? Perplexity.ai. E eu tenho gostado mais do que o ChatGPT. Para imagem não, mas para curadoria, notícia e feed, ele é matador, cara. Assim, é matador, ele é killer na minha visão. Legal. Você tem a aba buscar. Ontem eles introduziram o Perplexity Computer. E ela já tá aqui liberado para todo mundo. Então eu tenho minha conta aqui. Você já tem aqui, ó, o computador. Então, ó, se você clicar aqui no computador, você já consegue criar os seus agentes aqui, ó. O computador trabalha. Tudo que a IA pode fazer, o Perplexity Computer faz para você. Qual que é o problema? Para você usar, você precisa, ó, atualizar o computador, é necessário ter o plano Max. Vamos clicar em aqui atualizar? Atualizar para Max. Caneca underline. Já vejo aí. Qual que é o problema? O problema é que essa brincadola custa nada mais, nada menos. Deixa eu sair o superchat aqui da tela aqui. O problema é que essa brincadeira custa nada mais, nada menos do que R$10.600 por ano. Fora de cogitação, fora de realidade, concorda? Fora de realidade. Ou, se você quiser pagar mensalmente, R$1.064 por mês. Não faz o menor sentido na minha visão. Por quê? Porque eu, mesmo sendo virgão de computação, mesmo sendo virgão de servidor, virgão de internet, noobzão, eu tô conseguindo fazer pagando R$34 por mês numa VPSzinha na Hostinger. Você pode pagar zero se você tiver um notebook velho aí que tá aposentado, tá parado, entendeu? Você pode ter um mini PC que você já usa para outras coisas, você já pode ter um servidor. Ele não usa muita coisa. O meu tá com 20 gigas, 22 gigas, mais ou menos 23 gigas por aí. Então, cara, espaço em disco muito pequeno. Você só precisa ter conexão com a internet, né? Então, 10 mil por ano, eu acho exagerado. Agora, por que isso aqui tá 10 mil por ano ou 1.000 por mês? Porque o valor da mensalidade, se eu não me engano, tá $200. Então, veja. $200, a gente tá falando para quem ganha em dólar, 200 dinheiros. Então, é como se você ganhasse, é como se custasse para você R$200. Só que, na realidade, é menos ainda. Por quê? Porque o salário mínimo no Brasil é 1.500. Um salário mínimo nos Estados Unidos, eu não sei quanto que tá, mas deve estar em torno de 2.000 a 2.300. Ou seja, 200 dinheiros pra gente no Brasil é mais difícil do que 200 dinheiros, por exemplo, quem ganha em dólar. Na Europa, na média, é a mesma coisa. O salário mínimo na Europa, eu não sei quanto que tá, né? Obviamente, depende de país para país, mas eu acho que são mais de 1.500 dinheiros por salário mínimo. Ou seja, se você falar em 200 dinheiros para eles, 200 euros, pro cara talvez seja ok. Agora, quando você simplesmente faz a conversão, multiplica pela moeda corrente de cada país, pra gente, Brasil, ficou absurdamente over. R$1.000, cara, eu tenho condição de pagar, graças a Deus, papai do céu me abençoou, eu consigo pagar R$1.000, mas me recuso a pagar R$1.000, não vejo sentido. Por quê? Porque eu consigo fazer, eu não sei se é a exata mesma coisa, porque eu não testei o Perplexity, tá? Mas eu consigo fazer o que eu quero, o que eu preciso, gastando 34 por mês na Hostinger com uma VPS. Ou gastando nada se eu tiver um mini PC, um Mac Mini, etc. Um notebook velho. Sacou? Então, se fosse R$200 por mês, cara, eu acho que eu cogitaria utilizar. Entendeu? Se fosse 200 dinheiro, se eles passassem o valor de 200 para cada país, cara, eu cogitaria assinar. Agora, multiplicou os $200 que eles já cobram nos Estados Unidos em dólar pelo valor do nosso dinheiro, que é 5, cara, 10 mil por ano, 12 mil por ano se for pagar mensalmente, pra mim não compensa. Prefiro ter um VPSzinho. Mas, legal. Começou de graça com o OpenClaw, e aí já veio a Perplexity e criou um produto. Daqui a pouco vem outro e cria alguma coisa. Daqui a pouco o preço vai balizando, faz parte. Vão ter produtos melhores, vão ter produtos piores e vai testar. O importante, e a gente vai ter isso daí, vai começar. O importante é ter a ferramenta, cara. O importante é, a IA, ela tá funcionando tão bem nesse início, eu acho que a gente tá no início. Eu sei que vai ter um idiota que vai falar, Felipe, mas inteligência artificial já é usada em pesquisa e na farmácia como é que é o nome? Em universidades há 50 anos. Legal, estou falando da IA focada no varejo, a IA acessível, tá bom? Que fique claro.
Cara, a IA acessível tem 3 anos, é de 2023 pra cá. Não mais do que isso. Lembrando que o primeiro ano era terrível. Tu pedia pros carinhas fazer uma... Qual que é o nome lá? Você fazia uma imagem, o cara via com 6 dedos, parecia Cicarelli, via com 7 dedos. Hoje a IA não faz mais boneco com você. Tu não manda fazer uma foto. Pô, eu tenho feito as thumbs aqui no canal. Cara, nenhuma foto eu tirei. Eu tirei uma foto com o meu celular e dei pra IA pra ela me replicar. E eu ponho lá como astronauta, como encanador, né? E aí vai. Gangbang, e aí vai. Né? Então, a IA, nesses 3 anos, evoluiu absurdo. Daqui 3 anos vai estar mais absurdo ainda. Isso aqui, cara, eu vejo com muito bons olhos. Isso, o Will Smith todo torto, as dublagens erradas. Porra, Cicarelli com 6D, era mais ou menos assim. Hoje, já tá mais difícil acontecer isso aí. É a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica, a ciência usa IA há muito tempo. Militarismo, né? As zonas militares usam IA há muito tempo. Só que era restrito para modelos que eles criaram e ficaram ali entre eles. É caríssimo e tal. O ChatGPT veio para democratizar isso daí, cara. Bem legal. E aí vem abrindo caminho, né? Porque vira uma indústria bilionária, trilhardária, e vem abrindo caminho. Então, olha isso aqui com muito bons olhos. Nesse momento, acho caro 1.000 pila. Se fosse 200 dinheiros convertido em 200 dinheiros brasileiros, eu cogitaria utilizar, pelo menos fazer um mesinho aqui de teste, 2 mesinhos de teste, pra falar pra vocês. Mas 1.000 pila, me desculpa, Perplexity. Vocês estão viajando, porque a gente tá falando de, sei lá, 70% de um salário mínimo. Ou seja, é algo absurdamente distante pra, diria que 90, 95% dos brasileiros. Então, ter um produto que funciona no Brasil para, no máximo, 5% da população, no máximo, não é que 5% vai assinar, mas no máximo 5%, cara, eu acho muito punk. Então, que a galera do Brasil faça uma pressão e fala, ô, Perplexity, bota R$200 aqui, a gente vai torar o pau aqui. E aí, vamos ver o que acontece. Show de bola?